Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão nos acompanhando. No vídeo de hoje eu trouxe uma bateria de questões sobre o código de ética da Codevasf. Você que está se preparando para esse concurso, já sabe que está previsto no edital a cobrança do código de ética. A gente elaborou algumas questões em cima do código, tá? O arquivo está aqui, que eu retirei do site da Codevasf, o arquivo atualizado de 2024, ok? Aqui, a última alteração ocorreu em abril de 2024. Então, assim, o que a gente pode retirar de importante de alguns tópicos relevantes no estudo dessa legislação? Normalmente, vai vir com alguns conceitos, tá? E discriminando algumas condutas, normalmente, se é permitido ou se não é permitido, se está de acordo com o código de ética ou não. A banca vai criar alguma situação hipotética ou trazer alguma literalidade da lei, do código, no caso, e elaborar uma questão nesse sentido, ok? Então, a gente vai estar trabalhando vários tópicos aqui, dos principais artigos que a gente considera relevante na temática, e tentar facilitar a compreensão para vocês, ok? Então, vamos começar aqui a resolução de questões. Questão número 1 diz o seguinte: o Código de Conduta, Ética e Integridade da Codevasf tem por finalidade orientar os agentes públicos da Codevasf sobre as normas gerais de conduta, com o objetivo, dentre outros, de fortalecer a imagem institucional. Gente, essa questão ela está correta. Questão número 1, ela está correta, porque é o que está disciplinado no artigo 1º do Código de Ética. Veja só. O Código de Ética, Conduta e Integridade tem por finalidade orientar os agentes públicos da Codevasf sobre as normas gerais de conduta, com o objetivo de, então, entre os objetivos está o de fortalecer a imagem institucional, ok? Então, questão número 1, ela está correta. Questão número 2 diz o seguinte: o Código de Ética, o Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf é de observância obrigatória apenas para os empregados permanentes da Codevasf. Esse final da questão torna o item errado, item número 2, ele está errado, porque não se aplica apenas aos empregados permanentes, mas a uma ampla gama de pessoas que prestam serviço. Todo aquele que está relacionado à prestação de serviços de forma permanente e temporária para a empresa Codevasf, ok? Então vamos ver o que está disciplinado aqui, ó. No artigo 2º, diz o seguinte: esse código é de observância obrigatória por todos os empregados, incluindo membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como os estagiários, os prestadores de serviços e os demais colaboradores que estejam a serviço da Codevasf, inclusive em decorrência de contratos e parcerias, ok? Então, a nossa questão número 2, ela está errada. Questão número 2, errada, ok? Questão número 3 diz o seguinte: estagiários e prestadores de serviço da Codevasf não precisam seguir o Código de Ética e Integridade. Gente, item errado, né? Como a gente acabou de fundamentar a questão número 2, se aplica sim aos prestadores de serviços e aos estagiários, ok? A abrangência mais ampla possível, o Código de Conduta vai estar incidindo sobre esses agentes. Ele se aplica também aos estagiários e aos prestadores de serviços, ok? Na hora da prova pode criar uma situação hipotética dizendo:
João, estagiário, descumpriu não sei o quê, determinada conduta do Código de Ética da Codevasf, mas mesmo assim não será responsabilizado porque não está, é, não é obrigado a seguir determinadas regras porque é estagiário. O item vai estar errado, né? Normalmente ele pode criar uma situação hipotética usando determinado agente ali, dizer se é estagiário, se é prestador de serviço, se é da alta cúpula da Codevasf, dizer que não está obrigado a seguir, querer criar uma exceção. E, nesse caso, a questão estará errada, ok? A questão estará errada. Questão de número 4. O Código de Conduta Ética e Integridade se aplica indistintamente, inclusive durante os períodos de férias, licenças ou afastamento. Gente, a questão de número 4, ela está correta, ok? Questão de número 4, ela está correta. Olha o que diz aqui, o parágrafo único. As disposições deste Código são aplicadas indistintamente, inclusive em períodos de férias, licenças, afastamentos ou quando o empregado esteja cedido a outros órgãos, ok? Então, questão de número 4, ela está correta. Questão de número 5 diz o seguinte: todo aquele que preste serviços à Codevasf, ainda que não remunerado, é considerado agente público da Codevasf. Questão de número 5 é uma questão correta. Questão de número 5 é uma questão correta. Por que, Ed? Porque ela está correta. Vamos aqui no artigo 3º. Artigo 3º, ele vai ter um rol de incisos conceituando diversos termos, né, que é muito importante a gente ter em mente. Esse artigo 3º é muito importante, certo? Então, aqui no inciso primeiro, ele conceitua o que vem a ser agente público da Codevasf. Quem seria esse agente público? Todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual à Codevasf, ainda que não remunerado, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança ou gratificada e membros de órgãos estatutários, ainda que estejam em gozo de licença ou em período de afastamento ou cedidos temporariamente para outros órgãos. Gente, esse rol que traz o artigo 3º é muito importante a gente ter em mente, ok? Então, questão número 5 ela está correta, que ainda que não remunerado, será sim considerado agente público, né, da Codevasf, ok? Vamos agora para a questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte: assédio moral é caracterizado por um único ato de humilhação ou constrangimento no ambiente de trabalho. Essa questão, ela está errada. Questão de número 6, ela está errada. Vamos ao que prevê aqui o artigo 3º, inciso 3, também conceituando o que vem a ser assédio moral. Consiste na repetição deliberada de gestos, palavras, sejam elas orais ou escritas, e ou comportamentos dos quais expõe o agente público a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-lo das suas funções ou de deteriorar o ambiente de trabalho, ok? Então, esse aqui é o que está sendo conceituado diante do Código de Ética como assédio moral. Então, dessa forma, a questão número 6 ela está errada, ao afirmar que seria caracterizado por um único ato de humilhação, né? Nesse caso, está conceituando aqui que consiste na repetição deliberada, né? Repetição deliberada de gestos, palavras e comportamentos. Questão de número 7. Nepotismo na Codevasf é o favorecimento de parentes em linha reta ou colateral
até segundo grau nas relações de trabalho ou emprego. Gente, esse item ele está errado. Item número 7 ele está errado, porque não seria até segundo grau, e sim até terceiro grau, ok? Seria até terceiro grau. Vamos ver aqui o que dispõe também no artigo 3º, mas no inciso 21. Inciso 21 fala que nepotismo seria o favorecimento de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, nas relações de trabalho ou emprego, para privilegiar os laços de parentesco em detrimento da avaliação de mérito, ok? Então é interessante que eles colocaram até uma tabelinha aqui explicando de forma até didática o que seria os parentes consanguíneos e afins em linha reta e colateral. Dá uma pause e para quem ainda não entendeu, né, esse assunto aí sobre a, o grau de parentesco, é interessante ter em mente, porque pode criar várias situações usando, né? Ah, foi um avô entre um pai e um filho, entre sogro, eh, seria seria caso de nepotismo, e vocês têm que saber até que grau de parentesco está aquela determinada pessoa, ok? Por exemplo, primos não entraria aí, né? Não seria um caso de nepotismo, porque primo, aquele que a gente normalmente fala que é de primeiro grau, seria de quarto grau, né? Seria de quarto grau, então não entraria aí. Então vamos aqui às próximas questões. Questão de número 8 diz o seguinte: presente é qualquer bem, serviço ou vantagem recebido de quem tenha interesse em decisão do agente público, mesmo que seja um brinde. E, gente, esse finalzinho aqui torna a questão errada, ok? Mesmo que seja um brinde, não. Nesse caso, não seria considerado presente a hipótese de brinde. É o que prevê aqui, ó, o inciso 22 diz o seguinte: presente, bem, serviço ou vantagem de qualquer espécie recebido de quem tenha interesse em decisão do agente público ou do colegiado do qual este participe e que não configure brinde ou hospitalidade. Nesses casos, seria permitido, né? Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte: a garantia da liberdade de expressão e de acesso à informação é um princípio ético da Codevasf. Gente, essa questão ela está correta. A questão de número 9 é uma questão correta, ok? De acordo com o artigo 5º, vamos aqui, artigo 5º, inciso 3º, né? Liberdade. A garantia da liberdade de expressão e de acesso à informação será considerado um princípio ético na Codevasf. Gente, é muito interessante vocês fazerem a distinção entre princípios, que está aqui no artigo 5º, e valores, que está presente no artigo 6º. Na hora da prova, eles podem querer confundir, embaralhar o que veria ser um princípio, que seria um valor, ok? E aí pode ocorrer uma certa confusão, porque aqui na questão, se a gente troca e falar que é um valor, né? Torna a questão errada. E normalmente tem várias questões nesse sentido, quando se trata de código de ética, ok? Eles quererem embaralhar, né, o conceito do que vem a ser princípio e do que vem a ser um valor. Questão de número 10 diz o seguinte: a discriminação em função de etnia, nacionalidade, gênero ou orientação sexual é permitida na Codevasf, desde que justificada. Gente, o item ele está errado, né? Item errado, conforme aqui, ó, o inciso 4 do artigo 5º, né? Que diz que o respeito às diferenças individuais e consequente
eliminação de qualquer forma de discriminação em função de etnia, nacionalidade, gênero, crença religiosa, convicção política, origem, classe social, linguística, orientação sexual, idade ou capacidade física. Esse se torna um princípio a ser perseguido pela Codevasf, ok? Então, a questão de número 10 é uma questão errada. E a questão de número 11, para a gente encerrar essa bateria de questões de hoje, fala que a integridade e a consciência cidadã são valores éticos na Codevasf. E essa questão, ela está correta. Realmente é um valor a ser perseguido. Olha aqui, ó, valores éticos. Seria a integridade e a consciência cidadã seria um desses exemplos de valores, ok? Então, gente, eu espero que vocês estejam aí focados num objetivo, focados no estudo. É, eu espero que vocês tenham excelente semana de estudos e muita disciplina nesse processo, ok? Então, um forte abraço e até mais, até uma próxima aula.